Bom dia, hoje são 6 de junho de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. A partir de hoje, vou aqui fazer vídeos curtos sobre o Deus de Albert Einstein, o físico. Muito bem, o internauta Marcos Silva, quando ele assistiu ao meu vídeo sobre o livro que aqui está, em que destaquei ali a cidade de Sobral, minha terra no Ceará, ligada ao cientista físico alemão Albert Einstein, o Marcos Silva, internauta, pediu que eu fizesse aí uns vídeos ou um vídeo comentando sobre o que Albert Einstein tinha acerca da palavra Deus. A concepção, qual a concepção, qual a visão de Albert Einstein sobre Deus. Mesmo que o internauta Marcos Silva não tivesse enviado a mim esse pedido, eu já iria fazê-lo. Pois bem, aqui está o livro, mais um livro sobre o cientista físico Albert Einstein, que criou aí a teoria da relatividade geral e que essa teoria foi comprovada em Sobral, minha terra natal, no estado do Ceará, a 220 quilômetros de Fortaleza. Pois bem, para explicar aqui qual a concepção de Albert Einstein sobre a palavra Deus, farei vários vídeos curtos e acompanhando aqui este livro. Este livro aqui sobre Albert Einstein é o melhor até hoje. Foi agora publicado recentemente, em 2016. Quem escreveu o livro aqui foi o escritor Walter Isaacson, com o título Einstein, Sua Vida, Seu Universo. Por que eu digo que este livro aqui é o melhor sobre Albert Einstein? Porque aqui há uma coisa que não está em outros livros. Aqui estão algumas cartas e menções a algumas cartas escritas por Albert Einstein e que foram reveladas apenas há 10 anos. Em 2006, foram reveladas essas cartas escritas por Albert Einstein, foram reveladas pelo espólio de uma enteada dele. Pois bem, e neste livro, especificamente sobre a palavra Deus, existe até um capítulo, que vou chegar lá com o tempo, tá? Aqui um capítulo, ó. Aqui está. Veja aqui, ó. O capítulo, ó. O Deus, ó, o título, ó. O Deus de Einstein. Olha aqui. O Deus de Einstein. Aí está. Pois bem, além deste capítulo com 6 páginas, mostrando aqui como Albert Einstein tinha uma concepção sobre Deus, além desse capítulo, há menções sobre a religiosidade, de Albert Einstein. E vou começar os vídeos desde o início aqui, onde houver menção à religiosidade de Albert Einstein, eu já vou aqui mostrando para vocês, tá? Tudo sobre a religiosidade de Albert Einstein, até chegar ao capítulo O Deus de Einstein. Uma explicação aqui. Livros religiosos só levam pessoas ao erro, principalmente livros evangélicos. É muito comum, e eu tenho aqui em casa, e depois vou mostrar em vídeo, esses erros absurdos que só levam os leitores ao erro. Nesses livros religiosos, é muito comum, por exemplo, alguém citar ali o Albert Einstein como um crente em Deus, no Deus judaico-cristão, né? É muito comum a gente ver isso aí em livros religiosos. Isso aí é um grave erro. O Deus de Albert Einstein, a concepção que ele tinha de Deus, nada tem a ver com o Deus das religiões, nada tem a ver com o Deus judaico-cristão, nada tem a ver
com o Deus do islamismo, nada tem a ver com o Deus do budismo, nada tem a ver com deuses do hinduísmo, etc. A visão que Albert Einstein tinha sobre Deus nada tem a ver com a visão que os cristãos, por exemplo, têm sobre Deus. Infelizmente, em livros, os religiosos publicam isso aí para tentar ludibriar o leitor, os fiéis. Aí um fiel que não conhece a visão de Deus de Albert Einstein vai passar a acreditar em livros religiosos em que ali está escrito que o Deus de Albert Einstein é o mesmo Deus da Bíblia, por exemplo. Isso é uma vergonha. E isso aí está espalhado em vários livros e principalmente na internet. Essa bobagem aí. O Deus de Albert Einstein, a concepção que ele tinha de Deus, nada tem a ver com a concepção dos deuses religiosos. Nada. E vou explicar aqui direitinho. O Deus de Albert Einstein não é um Deus que criou todas as coisas e que depois resolveu, num acesso de fúria, destruí-las. O Deus de Albert Einstein não gosta de dízimos. O Deus de Albert Einstein não gosta de sacrifícios, animais irracionais e seres humanos. O Deus de Albert Einstein não tem uma visão completamente ingênua sobre pecado e sobre punição. O Deus de Albert Einstein não mora em paraísos celestiais, com anjinhos, com várias asas. O Deus de Albert Einstein não enviou ser humano algum ao mundo para morrer, para pagar os pecados da humanidade, que é uma ignorância do povo antigo. O Deus de Albert Einstein não castiga ninguém, não age na natureza, não fiscaliza o que as pessoas fazem. Viu aí? O Deus de Albert Einstein nada tem a ver com os deuses dos religiosos. Nada. Isso é conversa fiada para enganar leitores humildes. E outra coisa, basta pegar aqui outro exemplo. É muito comum em livros religiosos, eu tenho aqui vários, ainda vou mostrar isso em vários vídeos. É muito comum pegar, por exemplo, filósofos que pregavam Deus, a palavra Deus, como se esses filósofos se referissem ao Deus também dos religiosos. Os deuses dos filósofos nada tem a ver também com os deuses dos religiosos. Nada. É muito comum em livro religioso você pegar o filósofo Aristóteles, por exemplo, dizendo que o Aristóteles falava sobre Deus, o motor imóvel. Deus, motor imóvel, Aristóteles. A gente vê aí em livros cristãos dizendo que o Deus de Aristóteles era o mesmo Deus da Bíblia. Outra mentira vergonhosa, que só mesmo pessoas humildes acreditam nessas bobagens. O Deus de Aristóteles nada tem a ver com o Deus da Bíblia, com o Deus judaico-cristão. O Deus de Aristóteles, por exemplo, não é um Deus que criou todas as coisas. O Deus de Aristóteles não participa da vida de quem quer que seja. O Deus de Aristóteles não tem relação alguma com pecado e castigo. O Deus de Aristóteles também não mora em paraísos celestiais. Tudo isso é invenção quando diz que aquele filósofo, por falar em Deus, é o Deus em que eu acredito. O ser humano é criativo. Ele pega a palavra, a expressão Deus de um filósofo, de um cientista, e tenta encaixar em sua crença, em seu Deus. E não se encaixa. E não se encaixa. Quando uma pessoa disser a você que acredita em Deus, o que é que você deve fazer com essa pessoa? Perguntar a ela qual é a concepção que ela tem de Deus. Porque a concepção que ela tem de Deus pode ser que não seja a mesma concepção que eu tenho sobre Deus e sobre deuses. Então aí está o segredo da coisa. Quando Albert Einstein dizia que ele acreditava nesse Deus, nessa concepção dele, e que ele era ateu em relação aos deuses dos religiosos, você vê a diferença. É a concepção. Quando a pessoa diz, eu creio em Deus, você tem que pesquisar qual é a concepção que ela tem sobre Deus, porque não pode ser igual à sua. Aí está, mas os livros religiosos levam os leitores ao erro.
pegando a concepção, basta um cientista, basta um filósofo dizer que acredita em Deus, aí eles pegam aquela afirmação do filósofo, do cientista, e tentam colocar na cabeça do fiel que é a mesma concepção que o fiel tem sobre Deus. E aí está o engano, aí está o erro. Pessoas inteligentes não são enganadas, só pessoas ingênuas é que são enganadas. Então o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com os deuses dos religiosos. O Deus do filósofo grego Aristóteles nada tinha a ver com os deuses dos religiosos, coisas completamente diferentes. Eis aqui o primeiro vídeo para você situar aí o que é o Deus de Albert Einstein. O Deus de Albert Einstein, como ele diz aqui no livro, é aquela concepção que ele tem sobre os mistérios do universo, sobre as leis do universo, sobre a beleza do universo. O Deus de Albert Einstein é a natureza, é aquele mistério sobre o universo. Nessa beleza aí é que ele via a Deus, que nada tem a ver com o Deus judaico-cristão. E aí ele dizia, o próprio Albert Einstein, que em relação aos deuses das religiões, aí nesse caso aí, ele poderia ser considerado ateu. Mas não é ateu por causa da beleza do universo, dos mistérios do universo. Eis aí a concepção, de uma forma bem resumida, sobre o Deus de Albert Einstein, que vou mostrar aqui em vários vídeos, fazendo aqui referência a cada página do livro. Vamos lá!